Vamos lá, senhoras e senhores. Bem, vamos lá. Aula sobre ângulos congruentes. Alguns de vocês estavam com dúvidas sobre isso, me pediram um help. Estou aqui helpando vocês. Bem, primeiramente, lembrando o que é ângulo. Tá aqui, eu vou colocar exatamente a apostila de vocês e diz o seguinte. O ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Então, pela teoria, você sabe ó, que se você tem uma reta, deixa eu puxar aqui minha régua. Uma reta aqui. E deixa eu girar essa bicha aqui. Vou tirar assim, nesse sentido fica melhor. E tem essa outra reta aqui. A medida da abertura entre elas, ou seja, a abertura entre elas seria essa, ó. Isso aqui, a medida dela é o que a gente chama de ângulo, tá bom? Isso aqui é sempre dado em alguma coisa, vamos dizer aqui um x graus, tá? É graus, beleza? A medida é graus, não graus Celsius, porque graus Celsius é temperatura, não tem nada a ver. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui e vamos lá. Entender o que são ângulos congruentes. Na matemática, congruência significa que não é igual, congruente, o símbolo de congruente, isso aqui, eita, o que eu fiz? Calma aí, voltar aqui, beleza, sobe de novo, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, aqui foi no imprevisto. Beleza, e volta o lápis. Na matemática, congruência, essa palavra aqui, ó, o símbolo para ela é isso aqui, ó. É um igual com um tio em cima, tá bom? Ou então, em algumas biografias, podem estar assim também. Congruência ser três barrinhas, uma em cima da outra. Beleza? É como se fosse igual com um em cima. Então, assim você lê congruente e aqui também, tá bom? Depende de alguns livros, você vai encontrar assim. Provavelmente na internet tu encontra assim. Em outros livros mais antigos, tu vai encontrar assim, tá bom? Mas não se esqueça que esse símbolo aqui são de congruentes. O que significa? São ângulos que possuem a mesma medida. Professor, se tem a mesma medida, é igual? Não. O que na matemática são duas coisas iguais? Quando são realmente iguais. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem simples. Deixa eu apagar esse aqui, que vocês já viram que aqui são ângulos congruentes. Deixa eu diminuir o zoom. Pronto, subir aqui um pouquinho. Digamos o seguinte. Se eu tenho aqui esse círculo, eu acho que está dando para vocês ver. Digamos que isso aí seja um círculo, tá bom? Eu posso dizer que ele seria igual a esse outro círculo aqui. Deixa eu só fazer um negócio para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Eu vou selecionar aqui ele, ó. E vou copiar e vou colar ele bem aqui. Pronto. E vou arrastar ele. Vocês acreditam que eu posso dizer que esse círculo... Eita, quebrei de novo. Calma, Alexandre. Quebra as coisas não hoje. Pronto, desquebrei. Eu posso dizer que esse círculo, que eu vou estar grifando aqui de vermelho. Nossa, que hoje essa caneta tá quebrada. Ajeitou. Que esse círculo aqui de vermelho, esse círculo aqui, ele é igual a esse? Sim ou não? Se você respondeu sim, você errou. Porque eles não são iguais, eles são semelhantes. Ser semelhante não é ser igual. Por quê? Porque esse círculo, a posição que ele está na tela é diferente dessa outra. Ele pode ter exatamente a mesma cor e a mesma medida, mas eles são duas coisas diferentes, tá bom? É a mesma coisa você olhar irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos idênticos. Eles são praticamente idênticos, porém eles não são iguais. Se tu, por exemplo, beliscar um, o outro não vai sentir o beliscão, porque são duas coisas diferentes. Eles são muito semelhantes, mas eles não são a mesma coisa, tá bom? Então, esse círculo não é a mesma coisa que esse. Por isso que tem a ideia de congruência. Congruência vem praticamente para exemplificar isso. São duas coisas que vão ser muito semelhantes, porém não são iguais. Então não confunda congruência com igualdade, tá bom? Por isso que no igual, o símbolo de igual é esse aqui. Esse é o símbolo de igualdade. E o de congruência, o símbolo será esse aqui que a gente vai estar usando aqui, tá bom? Esse aqui é de congruência. Mas, professor, então quer dizer que o que vale é apenas a medida? Sim. Então, vamos observar aqui essa imagem abaixo, que é o exemplo, tá? Olha só. Observe os ângulos abaixo. Então, aqui a gente tem dois ângulos. Primeiramente, o ângulo formado aqui, ó, por esse segmento de reta AO e OB.
A junção entre eles vai formar esse ângulo aqui, que está de verde, e a medida dele é 30 graus. Ok? Beleza. Então ele até escreveu aqui, ó, que MAOB, ou seja, a medida do ângulo AOB é igual a 30 graus. Deu para entender isso? Aqui nessa outra a gente tem o seguinte, ó. O ângulo COD, a medida dele também é 30 graus. Ou seja, a medida de COD vale 30 graus. Mas eu posso dizer que esse ângulo aqui, ele é igual a esse outro ângulo? A resposta seria não. Por que eles não são iguais? Porque esse está aqui em cima e olha a direção que ele está, é totalmente diferente desse outro. Mas o que eu posso dizer é que os ângulos eles são congruentes. E o que isso significa? Significa que a medida desse ângulo, mesmo ele sendo diferente, é a mesma medida que este outro aqui. Tá bom? Eles valem a mesma coisa, eles possuem a mesma medida. Então, congruência é a mesma coisa que dizer que duas coisas têm a mesma medida. Por exemplo, só mais um exemplo aqui, ó. Se eu tenho essa reta, deixa eu puxar daqui até aqui. E eu tenho essa outra reta vermelha, que vai sair daqui até aqui. Pronto. Olha só, eu posso dizer que essas duas retas são iguais? Não, mas o que eu posso dizer é que elas são congruentes, porque elas possuem a mesma medida. Se eu for colocar na régua, botar a régua de novo. Veja que aonde começa essa aqui, começa a vermelha, e onde termina a azul, termina a vermelha. Então elas teriam a mesma medida. Então, aqui eu posso dizer que elas são congruentes, mas não posso dizer que elas são iguais. Dá pra ver, né? Uma é vermelha e outra é azul, então não são iguais. Tranquilo? Então, congruente é quando possui a mesma medida. Então, com isso, ó, a gente tem aqui embaixo essa afirmação. Verifique que AOB e COD têm a mesma medida, ou seja, eles são ângulos congruentes. E podemos dizer a seguinte indicação. Então, está aqui a indicação de que são ângulos congruentes. Ó. Vejam, ele pegou AOB, essa notação é sempre assim, ó. Pega uma ponta, vértice e a outra ponta. Veja, é AOB. Como é que ele escreveu isso? Ele pegou lá, vou pegar o AOB que está aqui em cima. Aqui, ó, AOB, ó, tá aqui o ângulo, beleza? Ele pegou A, vértice, O e B. E o acento circunflexo no O. Então, para escrever esse ângulo, a gente sempre faz assim, ó. Você pode pegar, não é obrigatório ser exatamente o vértice A. Você poderia dizer que esse ângulo aqui, que mede 30 graus, ele seria o ângulo A, O, acento circunflexo B, tá? Ou então você poderia dizer que esse ângulo aí seria o ângulo BOA. Porque eles são a mesma coisa. Tanto faz de um lado para o outro. Significa o mesmo ângulo. Beleza? Mas não pode esquecer que o vértice, que seria o que está aqui, ó, aqui na zinha, tem que estar com acento circunflexo em cima para representar o ângulo. Faz sentido porque perceba que isso aqui é como se fosse um vizinho mesmo, que é onde é que está o ângulo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Em teoria, é isso apenas. Isso são ângulos congruentes, são ângulos que têm a mesma medida. E assim, a gente tem a definição de ângulos congruentes, que ela é essa. Deixa eu puxar aqui, que ela está um pouco bugada aqui. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida, que é o que eu falei para vocês, tá? Se eles têm a mesma medida, eles não são iguais, mas sim são congruentes. A palavra correta é congruentes. Aí, sabendo disso, vem as propriedades. Olha só a primeira propriedade, que ela é chamada de propriedade reflexiva. O que é que diz essa propriedade? Diz que se um ângulo AOB, ele vai ser sempre congruente a AOB. Professor, não entendi. Presta atenção. É só ler e interpretar. Olha, AOB. O que é o ângulo AOB? Não sei. Sei que vai existir uma reta. Vai ter um ponto A. Vai ter um ponto que vai ser o vértice O. E vai ter um outro vértice que é o B. Eles vão formar um ângulo. Então, vou colocar aqui, ó. Eles vão formar um ângulo. Então, esse aqui seria o ângulo AOB, beleza? Aqui está dizendo que ele é congruente, ou seja, ele vai ter a mesma medida que um outro ângulo AOB. Mas quem é esse outro ângulo AOB? Esse outro ângulo AOB é exatamente ele mesmo. Professor, isso não é um pouco óbvio? Você não acha que isso é um pouco óbvio? Claro que é óbvio. Todo ângulo será congruente a ele mesmo. Em outras palavras,
todo ângulo terá a mesma medida que ele mesmo. É óbvio. Se eu meço 1,42, eu vou ser congruente à minha própria altura, 42, 1,42, tá bom? Então, todo ângulo é congruente a ele mesmo. Então, a OB é congruente a OB. Isso é óbvio. Mas essa obviedade tem um nome. É chamada de propriedade reflexiva da congruência de ângulos, tá bom? Então, se vocês ouvirem falar sobre propriedade reflexiva, é você refletir sobre você mesmo. Então, a OB, ele tem a mesma medida, é congruente a OB. Então, eu tenho a mesma medida que eu mesmo. Parece óbvio? É engraçado? É, mas é uma propriedade da matemática, tá bom? Então, o que diz propriedade reflexiva? Todo ângulo é congruente a ele mesmo, beleza? Isso ajuda a resolver exercícios no futuro. Deixa eu levantar um pouquinho aqui para a gente ver as outras propriedades. Tem a outra propriedade, que é a propriedade simétrica. Então vejam, deixa eu dar um zoom aqui. A propriedade simétrica diz o seguinte: se AOB é congruente a CDE, ou seja, se eu tenho AOB, tá aqui esse ângulo, ele é congruente, ou seja, a medida dele é a mesma medida do CDE, então vai ter aqui outros vértices, né, porque são letras diferentes. Então, digamos que seja isso aqui. Tchan. Tá torto? Tá, porque eu tô com preguiça de colocar a régua aqui. Beleza? Então assim. Vou até de vermelho aqui. Esse ângulo verde, esse ângulo vermelho. Tá dizendo que ele vai ser congruente a esse outro ângulo azul aqui, tá bom? Ou seja, a OB é congruente a CDE. Ou seja, a medida desse ângulo é a mesma medida desse outro ângulo aqui. Então eles vão ter a mesma medida. Eu nem renomeei os vértices, né? Deixa eu renomear os vértices aqui. Então esse vértice aqui será o vértice CDE. Então vou colocar aqui C. O D tem que ser o vértice. E esse aqui é o E. Beleza? Então vamos lá. Esse ângulo terá a mesma medida que esse. É o que ele está dizendo. Então, se isso acontece, se a medida desse ângulo é a mesma medida que esse, ou seja, se esse ângulo é congruente a esse, então esse ângulo CDE é congruente a AOB. Claro, é óbvio. Se AOB, esse ângulo, tem a mesma medida que CDE, então o ângulo CDE tem a mesma medida que o ângulo AOB. É meio que óbvio, sim, mas é uma propriedade que você tem que aprender. Então, é como simétrica. Vocês já estudaram em arte simetria, que é como se fosse um espelho. É uma coisa igual dos dois lados, né? Então, ó, se esse ângulo aqui vale 30 graus, dá um exemplo numérico, 30 graus. E esse aqui mede 30 graus, eles são congruentes. Então, AOB, esse ângulo de 30 graus, é congruente a CDE, que também mede 30 graus. Então, posso afirmar que CDE é congruente a AOB. Então, meio que óbvio? Sim, mas é uma propriedade da matemática, tá bom? E por último, a gente tem a propriedade transitiva. Só recapitulando, a primeira propriedade reflexiva, todo ângulo é congruente a ele mesmo. E tem a propriedade simétrica, que diz que se uma coisa é congruente, se um ângulo é congruente a um segundo ângulo, então esse segundo ângulo é congruente ao primeiro ângulo, tá bom? É meio que um vai e volta. Se eu fui, eu voltei. Aí tem a propriedade transitiva. Vamos ver. Se A ou B, tá aqui o ângulo, é congruente a CDE, a gente já viu isso. Então mede 30 graus também. E CDE é congruente a FGH, ou seja, apareceu um ultra aqui, né? Deixa eu escrever ele aqui. Tirar um pouquinho o zoom. Espero que você esteja entendendo, tá? Eita, quebrei. Volta. Pronto, aqui eu tenho que mexer aqui. Então apareceu um outro ângulo, eu vou tentar desenhar ele aqui. Vamos fazer assim. FGH. Então vou pegar aqui um F e fazer nesse outro sentido. Assim. Pronto. Então vamos pintar ele aqui de cor púrpura. Vou renomear os vértices. Esse aqui é o FGH. Então o G, que é o vértice, tem que estar aqui. Esse aqui é o F. E o H, vamos colocar esse aqui. Eita. Pronto. Esse aqui é o vértice H. Pronto. Então aqui está dizendo ó, que se AOB é congruente a CDE, então AOB tem a mesma medida que CDE. A gente já sabe disso. Então os dois vão valer 30. E CDE, ou seja, esse ângulo CDE, ele é congruente a FGH.
a esse outro aqui, então a gente vai ter que, se eles são congruentes, então se esse mede 30, esse aqui também automaticamente mede 30 graus. Também, não é isso? Não faz sentido? Sim. Então, a conclusão da transitividade é que a OB, ou seja, esse ângulo, também será congruente a esse outro ângulo, FGH. Tá bom? Faz sentido? Sim. Eles vão ter a mesma medida. Ou seja, a propriedade transitiva diz que se um primeiro é congruente a um segundo e esse segundo é congruente a um terceiro ângulo, então o terceiro ângulo será congruente ao primeiro ângulo. Beleza? Então vejam só. Para que serve isso? Serve para, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu tenho aqui esse ângulo, mede 14 graus. E eu tenho esse outro ângulo aqui, que vale x. Não sei quanto vale ele. E eu tenho esse outro ângulo aqui, que vale y. O que a questão vai me dizer? Me diz que o seguinte, que esse ângulo, ele é congruente a este ângulo aqui. E esse ângulo, ele é congruente a esse outro. Então, quanto vale o ângulo y? Imagine que seja essa pergunta. Quanto vale o ângulo y? Bem, é um exemplo bem clássico de transitividade. Então, se 14 é congruente a x, então x vale quanto? Se é congruente, tem a mesma medida. Então, x vale 14. Beleza? E se x é congruente a y, então y vale 14 também. Ou seja, quanto é que vale o y? Vale 14 graus. Beleza? Então, para isso serve a propriedade transitiva. Porque se uma coisa é congruente à segunda, essa segunda é congruente à terceira, então a terceira é congruente à primeira. É como se fosse um ciclo. Transitou tudo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Essas são as 3 propriedades da congruência de ângulos. Aí vai vir um exercício. O exercício, eu acredito que com essa explicação você já consiga resolver. E ele diz o seguinte, ó. Qual é a medida do ângulo GHL? Sabendo que BAC é congruente a FED. Então, vamos lá. BAC, tá aqui ele. É congruente a FED, FED tá aqui. Então, BAC vale 45. FED vale 45 também. Porque são congruentes, tá até que a medida aqui já dadas, ó. Ângulo alfa vale 45, ângulo beta vale 45. Tranquilo? Eu quero saber a medida do GHL. Não tem a medida dele aqui, ó. Porém, a gente sabe que GHL, esse ângulo, é congruente a FED. Tá? Ou seja, quanto é que vale esse aqui? Esse aqui vai valer 40. Vou deixar para vocês, tá bom? É só usar ou a propriedade transitiva, ou então tu usa apenas a propriedade simétrica. Dá para tu resolver. Se tu olhar apenas esses dois ângulos aqui, se usar apenas esses dois ângulos, você vai poder usar a propriedade simétrica. Mas se tu quiser olhar os 3 ângulos, tu vai usar a propriedade transitiva, tá bom? Então, galera, foi isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau. Bom estudo, tá? Qualquer dúvida, chama no PV. Valeu!